Boa tarde, está com o programa Eclésia. Daqui a pouco o Dom Manuel Clemente leva-nos ao passado, mas para já ao presente. Crentes e não crentes juntos numa plataforma de diálogo que pretende refletir a vida. O Átrio dos Gentios vai abrir portas nas cidades de Guimarães e Braga. É uma estrutura criada pelo Pontifício Conselho da Cultura e na edição portuguesa quer abrir-se à discussão e meditação sobre o valor da vida. A capital da cultura, em Guimarães, e a capital da juventude, em Braga, foram o mote para Dom Jorge Ortiga trazer a estas duas cidades do Norte uma iniciativa que tem percorrido outras cidades europeias. O Átrio dos Gentios parte do Pontifício Conselho da Cultura e quer fomentar o diálogo entre crentes e não crentes. Acho que esta atitude de diálogo com quem pensa de um modo diferente, que é característica fundamental do Átrio dos Gentios, este é encontrar-se crentes com não crentes nas intervenções, mas também e sobretudo nos participantes. Eu penso que isto que é fundamental. Será, para além do resto, inclusive um testemunho que a Igreja poderá dar, dizendo que é possível conviver com as diferenças, não é? Com a tolerância, com a fraternidade, com a igualdade, não é? A iniciativa, dada a conhecer numa conferência de imprensa, decorrerá em Guimarães e Braga nos dias 16 e 17 e juntará personalidades com diferentes sensibilidades. Eduardo Lourenço, João Lobo Antunes ou o Cardeal Ravasi são alguns dos participantes cujo diálogo e reflexão se centrará no valor da vida. Espaço de encontro, de diálogo, de partilha, diríamos, de todas as sensibilidades, de todas as formações, dos conhecimentos sobre a vida, as ansiedades e as angústias sobre a vida e as grandes perplexidades também e realizações que atravessam a mente do maior cientista como a mente da pessoa comum do dia-a-dia, o homem e a mulher que andam pela rua e que se perguntam o que é isto da minha vida, que valor tem a minha vida? A todos é pedido que saiam do seu espaço individual e se encontrem num espaço comum. O que se pretende é, de facto, que os crentes saiam dos seus templos dourados e os cientistas saiam dos seus gabinetes de vidro e nos encontremos tão desguarnecidamente quanto possível, num átrio, não nos templos, não nas catedrais, mas num átrio simplesmente, onde todos são bem-vindos, onde ninguém perguntará a ninguém se é crente ou se é ateu, se é cristão ou se é pagão, ou se é judeu ou se é muçulmano, mas sim, és um ser humano e vens, estás aqui e acolhemos para conversarmos. Organizada pelo Instituto de História e Arte Cristãs da Arquidiocese de Braga, esta iniciativa pretende ser aquilo que a própria expressão quer dizer. O Átrio dos Gentios era aquele espaço de entrada para o templo, que era uma espécie de sala de visitas, onde todos conviviam, trocavam ideias, impressões, socializavam. E, portanto, este Átrio dos Gentios não tem nada de conotação negativa. Crentes, não crentes, agnósticos, gente de diferentes formações científicas, culturais e políticas, diferentes sensibilidades e confissões religiosas. O átrio estará aberto em Guimarães e Braga. Mas a Igreja quer deixar claro que esta não é uma iniciativa de nova evangelização ou de conversão. O intuito é mesmo criar espaços onde cada um possa dizer o que sente, o que pensa, partilhar a sua reflexão e as suas convicções. E, portanto, é assim que isto tem que ser encarado. E eu penso bem, não é? Aliás, nós estamos numa linha que começou felizmente no Concílio Vaticano II. Como sabe, o Concílio Vaticano II acabou com os anátema cite, seja excomungado, seja considerado anátema. Há toda uma outra postura, uma outra linguagem, uma outra forma de estarmos por aí, nós, Igreja. E penso que isto se insere nessa posição menos pretenciosa, não dogmática, não apologética, não de querer converter o que quer que seja ou quem quer que seja, mas simplesmente sermos francos, sinceros, abertos, leais nas posições que cada um sente de assumir. A iniciativa está aberta a todos e a entrada é gratuita. É necessário apenas uma inscrição prévia que poderá ser feita já a partir da próxima segunda-feira.
Percorreu escolas, paróquias e centros juvenis a cargo dos salesianos. A peregrinação das relíquias de São João Bosco já deixou Portugal. Por onde passou, tentou reforçar o projeto pedagógico-educativo do fundador das comunidades salesianas. Tocar para São João Bosco significa para nós um motivo também de alegria, porque ele é o fundador dos salesianos, porque é dos salesianos que é eles que nos patrocinam e que nos ajudam como banda juvenil. É uma entre muitas formas de expressar a veneração por São João Bosco. Ele inspirou a aposta na educação de novas gerações em curso nas escolas salesianas, onde todos os dias se fala de Dom Bosco. No mês de setembro, a imagem com as relíquias do pai dos jovens esteve em Portugal. Para além do Mosteiro dos Jerónimos, passou pelas escolas dinamizadas pelos salesianos, paróquias e centros juvenis. Em todos os locais criou proximidades em relação ao ambiente educativo e pedagógico proposto pelos salesianos e seus colaboradores. Nós ouvimos falar muito sobre quem foi São João Bosco, o que é que ele fez na vida, mas nunca estivemos tão perto como estivemos nestes dias com ele. Eu acho que isso foi fantástico para nós, porque vivenciámos imensas emoções que eu pessoalmente nunca pensei pudesse vivenciar. É fantástico estarmos tão perto de Dom Bosco, daquela pessoa que estamos sempre a falar e que vivemos para... E toda esta dinâmica tem sido excelente. Estarmos com outros salesianos e com outras pessoas do resto do país tem sido excelente. O significado deste acontecimento tem, de certa forma, que ser interpretado como uma atualização, portanto, para os dias de hoje, daquilo que foi a missão que Dom Bosco teve na Igreja, no século XIX. Hoje em dia, há muitos jovens que continuam a necessitar desta mão amiga, mas num outro contexto, com outras metodologias, e é um desafio. Eu entrei nos salesianos no 5º ano e desde lá estão sempre a falar sobre Dom Bosco e Domingos Sávio e saber que ele vinha à nossa escola, eu nunca o tinha visto e estar tão perto dele foi uma sensação fantástica, porque ele é um símbolo importante. Temos a noção de que realmente Dom Bosco está connosco e muitas vezes no dia-a-dia da atividade pastoral e educativa estamos nos nossos afazeres e estamos um bocado, às vezes até atafolhados e distantes. Aqui é uma oportunidade em que somos chamados, faz-se um clique e percebemos que Dom Bosco está aqui e que nós continuamos a sua missão e é uma coisa muito próxima. A peregrinação das relíquias de São João Bosco em Portugal foi assim a ocasião para recordar e revitalizar uma proposta educativa, um jeito de estar com as novas gerações a que as instituições salesianas dão hoje continuidade. As relíquias de Dom Bosco acabam por ser uma oportunidade para nós salesianos, para as comunidades onde nós vivemos, um momento de revitalização da vida, isto é, de chamar um pouco mais à realidade daquilo que foi de facto o seu carisma, o seu trabalho, o seu empenho, na medida em que esta proximidade torna-nos mais sensíveis à sua mensagem, porque Dom Bosco, como nos aparece, é de facto um rosto excepcional de uma pessoa que deu toda a vida. E, portanto, esse é um convite para que nós façamos o mesmo, não é? Ele não está morto, mas que está vivo. O sonho que ele teve aos 9 anos de salvar a juventude continua a atualizar-se e a efetivar-se através dos seus continuadores, que sou eu e tantas filhas de Maria Auxiliadora espalhadas pelo mundo, os salesianos de Dom Bosco, os salesianos cooperadores e todos os outros grupos que foram nascendo ao longo dos tempos e que pertencem ao grupo da família salesiana, que já são 29, se não me engano. Alunos, pais, professores, todos os salesianos vivem esse desafio de não fazer de João Bosco uma figura do passado, mas tornar a sua proposta educativa relevante para o tempo atual. São João Bosco não é uma estátua inerte, é um homem que fala. E fala pela educação,
Fala pela pedagogia, fala pela espiritualidade, fala pela sua história, fala por um conjunto de elementos que os jovens e os adultos, conhecendo, não podem deixar de venerar, de prestar atenção, de aderir de coração. Momentos significativos para quem assume a prioridade da educação, a marcar o início de um ano de atividades letivas e pastorais. E São João Bosco será a figura principal do programa 70x7 do próximo domingo. O passado do presente é a rubrica que se segue, o apontamento semanal que nos traz a história e que está a cargo de Dom Manuel Clemente. No próximo mês de outubro, o tema da evangelização, ou da nova evangelização, estará em debate no Vaticano. É nesse horizonte que falamos desse tema aqui com o Dom Manuel Clemente. Cumprimento, muito boa tarde. Viva, Paulo. Obrigado, antes de mais, por estarmos mais connosco. É de facto nesse horizonte de um debate sobre a forma de evangelizar hoje que vemos como se evangelizou no passado. Exatamente, Paulo. Porque eu acho extremamente importante que, a propósito deste sínodo sobre a nova evangelização, todos nós, os crentes, percebamos melhor o que é a evangelização. Ou seja, o que é a novidade cristã. O que é a boa notícia, Evangelho, boa notícia, uma novidade que se dá a partir de Jesus Cristo à sociedade que integramos. Que é mais do que transmitir um conjunto de atitudes, doutrinas, etc. É uma pessoa, que é a pessoa viva de Jesus Cristo, como nós a sabemos, vive e convivente connosco e a partir de nós com o mundo. Não é? Ou seja, o que é que o cristianismo traz, e traz constantemente de novo, com uma relação que se manifesta sempre criativa e fecunda a cada sociedade, a partir de Cristo. E antes de mais, nessa novidade que o próprio Jesus Cristo origina, dá aos crentes e às comunidades cristãs. Ou seja, é absolutamente necessário que o homem, a mulher de hoje em dia, século XXI, concretamente aqui na Europa, mas em qualquer parte do mundo que seja, pelo facto de encontrar um cristão, de encontrar uma cristã, de encontrar uma comunidade cristã, descobre como novo. Como constantemente novo, como criativo, agora gostamos de dizer assim, e inovador para a sua própria vida. Isso é que é fundamental. Porque foi isso que o cristianismo fez há 2000 anos. É isso que o cristianismo continua a fazer em muitas sociedades de hoje. Onde é que o cristianismo hoje cresce? Enfim, na Europa tem as dificuldades que tem, que são também muitas da própria sociedade europeia, uma sociedade em grande parte envelhecida, mas onde há algumas coisas a fermentar. Bem, mas o cristianismo hoje cresce noutros ambientes extra-europeus, como por exemplo, nós ouvimos, é muito bom ler e ouvir essas notícias missionárias, ou então de igrejas de recente implantação, o caso da Coreia, o caso do Vietnã, por exemplo, mesmo de algumas comunidades na Índia ou na China, de algumas comunidades em África, onde o cristianismo está a revelar-se extremamente criativo, em situações até muito complicadas, social e política e economicamente, mas criativo porque gera uma outra maneira de viver a que as pessoas aderem com muito gosto. Ainda aqui há tempos ouvi alguns relatos do que são os constantes batismos de adultos e iniciações cristãs verdadeiras, autênticas, de adultos, por exemplo, na Coreia ou no Vietnã. Faz-nos muito bem na Europa saber isso. Até porque aí se trata de civilizações e culturas muito antigas, mas que descobrem com uma grande alegria, e essa alegria é muito presente nas comunidades cristãs de origem, o que é a originalidade cristã. Bem, daí que seja bom retomar trechos até mais próximos, aqui à volta do Mediterrâneo, onde o cristianismo original também incidiu. E nós andamos aqui em torno dessa carta de Diagoneto, portanto um texto de um autor cristão desconhecido, do final do século II, em Alexandria do Egito. E hoje vamos a um trecho que é famoso, enfim, na literatura cristã, sobretudo mais recente, desde que este trecho foi reencontrado, é famoso. E eu peço ao Paulo para o ler. O que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. A alma está em todos os membros do corpo e os cristãos em todas as cidades do mundo. A alma habita no corpo e não é contudo do corpo. Também os cristãos, se habitam no mundo, não são do mundo. A alma ama a carne, que a odeia, e os seus membros.
Também os cristãos amam os que o odeiam. A alma está encerrada no corpo, todavia é ela que sustém o corpo. Também os cristãos se encontram retidos no mundo como num cárcere, mas são eles que sustêm o mundo. Provada pela fome e pela sede, a alma vai melhorando. Também os cristãos, fustigados dia a dia, mais se vão multiplicando. Deus pô-los numa tal situação que lhes não é permitido evadir-se. Ora, muito bem. Este é a encarnação propriamente dita. Ou seja, no cristianismo não há uma oposição à alma-corpo, ou seja, entre o princípio espiritual e o princípio material. Mas há uma tensão. Há uma tensão. Ou seja, há a nossa materialidade, há a nossa corporeidade, há isto que nós somos, assim, e como nos manifestamos, e onde vivemos, e como sobrevivemos até. Também sem comer não conseguíamos, sem viver também não. A convivência é necessária, faz corporalmente também, porque nós expressamos, temos boca para falar, temos olhos para ver, temos mãos para tocar, tudo isso é a nossa corporeidade. Mas há, digamos, um princípio espiritual que, estando em tudo isso, vai além de tudo isso. E dá a tudo isso também uma alma nova. Uma alma nova. E o autor da carta a Diogneto utiliza esta linguagem da alma e do corpo para explicar o que são os cristãos no mundo. Estamos aqui, com certeza que estamos, e não podíamos deixar de estar, mas queremos ir além. Queremos ir além e queremos dar a tudo aquilo que fazemos e a tudo aquilo que construímos um significado, um impulso e um horizonte absolutamente definitivos. Aquilo que, pela palavra alma, nós podemos traduzir. E ele vê, nessa altura, estamos no século II, ele vê ao longo de toda a bacia do Mediterrâneo, em torno de toda a bacia do Mediterrâneo, então podemos dizer, já desde aqui da Península Ibérica, final do século II, alguma coisa já, depois, enfim, o que é hoje a França Meridional, a Itália, e um pouco além da Itália, no século II, final do século II, o Império Romano, já até o Reno, depois continuando pelos Balcãs, passando depois pela Grécia e por aquilo que é hoje a Turquia, que na altura era tudo um mundo grego, greco-romano, até ao Próximo Oriente, Israel, depois cá embaixo, no Egito, onde fica Alexandria, e até aqui, ao que nós chamamos hoje o Magreb. Ele vê em tudo isto, que era o Império Romano da altura, do final do século II, uma presença cristã disseminada. Portanto, neste grande corpo, ele entende os cristãos como a alma deste corpo. Portanto, não estão ali, como nós vimos no programa anterior, para antagonizar o Império Romano, mas para dar uma alma nova, onde verdadeiramente as pessoas pudessem encontrar, como em Jesus Cristo se encontram todos, e como no Evangelho, encontram uma casa comum. Isto ganha um realismo muito grande quando nós saímos do século II e vemos o depois. Ele já aí entrevia, mas nós agora vemos o depois. Porque este Império, como estrutura, este corpo, que era o Império, que eram as cidades do Império, vai ruir. No século V, ele vai desaparecer ao Ocidente e vai se manter, enfim, cada vez mais pequenino, o Império Romano do Oriente, até ao século XV. Olha, pouco tempo antes, o fim do Império Romano do Oriente, tinha sido redescoberto o texto da carta de Diogneto, não é? Mas enfim, este Império vai ruir. Vai ruir. E o que é que vai sobrar? Vai sobrar essa alma que o cristianismo lhe deu, em grandíssima parte. Em grandíssima parte. Porque quando nós vamos para o Império aqui no Ocidente, a seguir à queda política desse mesmo Império, nós vamos encontrar, por exemplo, com São Bento e com os mosteiros beneditinos no século VI, o princípio da reconstrução da Europa. Porque essa alma sobrava. Essa convivência nova a partir de Jesus Cristo e esse significado último da existência, mas também concretizado noutro tipo de relações entre as pessoas, sobrava. E nós vamos ver que nos mosteiros beneditinos a organização da vida, uma vida finalizada, começava pelo trabalho do campo, não se nega ao corpo. É preciso sobreviver para si e pela hospitalidade até para ajudar os peregrinos que batiam à porta e precisavam de comer e de abrigo. O corpo não se nega. A regra beneditina começa exatamente pelo trabalho do campo, a agricultura, não é? Mas depois também o trabalho do espírito, o scriptorium, portanto, onde se guardava o saber antigo, sobretudo aquele que mais aproveitava então a edificação espiritual, o trabalho espiritual, o opus divino, o opus dei, não é? A liturgia. Esta estruturação da existência animada com alma, em que o corpo, com certeza, a materialidade certamente, mas animada, não é? Com espírito, vai ser a reconstrução da Europa em grande parte. Mas isto faz São Bento, que não é por acaso que é o padroeiro da Europa. Mas também farão, no século IX, uns monges gregos,
concretamente os irmãos Cirilo e Metódio, quando vêm lá de Salónica, do mundo grego, e entram no mundo eslavo, e até arranjam o alfabeto cirílico, São Cirilo, para que os textos bíblicos e outros textos pudessem ser passados a escrito e não se perder. Alma da Europa. E nós podemos ir por aqui fora, nós dedicamos aqui uma série de programas aos pais fundadores da Europa contemporânea. E se nós formos ler, e devemos ler, os textos desses fundadores da União Europeia, não é? Portanto, de homens como Schuman, de homens como Adenauer, de homens como De Gasperi, nós reparamos que está lá essa alma. Portanto, o que os cristãos são no mundo é como a alma no corpo. Não deixam que as coisas fiquem em si próprias, onde se poderiam degradar. Sendo boas em si, toda a criação é boa. Na perspectiva cristã, não há aqui manicaísmo, não há aqui um Deus bom a criar espíritos e um Deus mau a criar corpos. Não. É o único Deus criador de tudo. Mas o corpo é animado. As coisas ganham alma. E por isso essa frase tão bonita, o que há alma é no corpo são os cristãos no mundo. Eu creio que é uma verdade a reter para a nova evangelização. E a divulgar, a difundir. E é uma maneira muito bonita de considerar também a existência na sua globalidade. Uma inspiração que esta carta nos dá aos dias de hoje. Continuaremos a apresentar, de hoje a 8 dias, outras páginas desta carta a Diogo Neto que podem inspirar a missão de evangelização nos dias de hoje. Uma rubrica semanal que pode seguir em agência.eclésia.pt, o sítio onde pode também rever todos os conteúdos aqui emitidos, bem como as emissões do Eclésia Rádio e ver as notícias da Agência Eclésia. Fique bem e até amanhã, se os quiser.